Você quer saber quais são os meus 10 hacks para economizar tempo como programador? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar mais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Frank e eu falo muito sobre tecnologia da informação. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho para sempre que chegar novos vídeos você receber em primeira mão. E se você é antigo, por favor, deixa o seu like, já deixa o comentário aqui de qual o próximo vídeo que você quer ver e vamos que vamos, tá? Então, bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 10 principais hacks que eu utilizo aí para economizar o meu tempo no dia a dia e com base também na experiência de vários amigos, várias pessoas com as quais eu trabalhei, que ajuda muito essas pessoas a fazerem as suas coisas mais rápidas, tá? E antes da gente passar aí nos 10 pontos, primeiro eu vou falar um extra para vocês, que é de fato a organização, tá? Então você escrever uma boa história, detalhar bem um card de uma nova feature, num board, por exemplo, né? Ter uma boa organização de sprint, isso ajuda muito você a acelerar o seu dia a dia, mesmo que seja um pouquinho mais burocrático em algum momento, você acaba economizando tempo depois, principalmente quando você faz anotações, quando você organiza essas anotações e não perde elas, né? Porque a nossa memória ela é muito ruim, pelo menos a minha, a memória de peixe, assim, eu não lembro o que eu almocei hoje, então é muito importante a gente ter uma boa organização e fazer as anotações corretas, tá? E nisso também a gente fala de organização de código. Então não sei se vocês conhecem o termo do Clean Code, já existe um outro vídeo aqui no canal também falando sobre isso, mas é algo muito importante. Você escrever o seu código bem documentado, bem estruturado, evita retrabalhos quando você tem que ler aquele código novamente, quando outra pessoa vai pegar o seu código para ler também. Então quem nunca viu aquele meme, né, que a pessoa olha assim pro código e fala, quem será que escreveu isso, né? Ops, fui eu mesmo, né? Fui eu que fiz essa cagada aqui. Isso acontece bastante, tá? É raro, mas acontece com frequência. É muito importante manter uma boa organização do código, fazer code review também com outras pessoas, para você conseguir sempre manter a nossa barra alta, né? Sempre manter a qualidade alta e evitar retrabalhos. Bom, o primeiro desses hacks, a gente vai falar de 10 aqui, né? É de fato você utilizar os atalhos do seu teclado. Você conhecer os atalhos de cada IDE, ou seja, de cada interface de desenvolvimento. A gente vai ter VS Code, a gente vai ter PyCharm, por exemplo, Python, a gente vai ter Android Studio, enfim, tem uma série de ferramentas e IDEs diferentes para cada linguagem de programação e cada uma delas existe uma série de ferramentas, hotkeys, né, que são atalhos, né, do nosso teclado para poder fazer operações de maneira mais automática. Então, por exemplo, eu quero comentar uma linha de código, em algumas ideias você pode clicar Ctrl e a barra, né, para a direita. Você pode utilizar o Ctrl mais ponto e vírgula também, que vai fazer esse comentário automático, e mais uma série de outros recursos, né? Então você pode dar um Ctrl S para salvar o seu código, Ctrl Shift F para fazer a formatação dele, né? Então, pô, às vezes você tá digitando na correria, você não dá os espaços devidos entre cada frase, entre cada variável, por exemplo, né, em operadores e tudo mais. Então você utiliza essa formatação automática para deixar ele mais redondinho e mais legível. E aí, se você quer, por exemplo, duplicar uma linha de código, você pode dar um Ctrl D, por exemplo. E claro, isso vai depender de cada IDE que você está trabalhando. Então, fica atento aí, porque os comandos podem ser diferentes para a sua, tá? Mas aí a gente tem uma série de comandos. A gente tem comando também para copiar e colar, né? Ctrl C, Ctrl V. Tem um comando para cortar, que é o Ctrl X. Então você retira aquela parte de texto e coloca em algum outro lugar. Então, se quiser copiar um bloco de código para pôr em outro local. A gente tem, por exemplo, o Ctrl F, que é para localizar um texto dentro de algum arquivo. E muitas vezes a gente tem o Ctrl Shift F, que é para procurar o texto dentro de vários arquivos na mesma pasta, tá? Então, o PyCharm, por exemplo, é uma IDE que tem esse comando. E aí, por exemplo, eu tô falando de Ctrl aqui, mas quando a gente fala do iOS, né, a gente pode dar o Command, que é aquele botãozinho que tem, como se fosse uma borboletinha, assim, né, nos sistemas Mac, então no MacBook e afins, tá? E aí você pode também, por exemplo, editar várias palavras ao mesmo tempo, pode substituir todas as palavras. Então pode ser um Ctrl Shift L, de você pegar, por exemplo, quero mudar o nome da minha variável. E isso vai depender de IDE para IDE, tá? Mas a minha variável eu coloquei ela com nome minúsculo
eu coloquei, por exemplo, idade com nome minúsculo. Como ela é uma variável global, eu tenho que pôr ela com um nome maiúsculo. E aí eu chamei essa variável umas 10, 15 vezes no meu código. Então eu preciso fazer o ajuste nessas 10 etapas. Então existem formas mais rápidas de você fazer esse ajuste. Por exemplo, utilizando aí, selecionando e trocando pela ocorrência de todas as palavras, substituindo todos os locais onde tem idade por idade em maiúsculo, tá? Então isso também ajuda muito aí no seu dia a dia. Aí para debugar também existe uma série de comandos, geralmente a gente utiliza F5, F8, F9, F10, para muitas vezes pular uma linha, entrar dentro de uma função, às vezes rodar até o próximo breakpoint. Então os breakpoints também são pontos bem legais, tá? Onde você vai debugando e seleciona em qual linha você quer que o programa execute, né? De qual linha em qual linha. Então isso é bem legal também. Você consegue rodar linha a linha. Então você consegue rodar, por exemplo, uma linha em específico para você só ver o valor daquela variável naquela linha, tá? Então tem uma série de coisas aí que ajudam muito o nosso dia a dia. Mas beleza, não vou ficar aqui só nos atalhos, porque tem muitos atalhos e eles ajudam muito, mas tem outras coisas também que eu considero mega importantes. Dependendo da linguagem que você está utilizando, o segundo ponto que eu acho importante é justamente a utilização de snippets nos códigos. E o snippet nada mais é no contexto da programação que um pequeno trecho de código reutilizável. Então, por exemplo, se você sempre vai colocar uma parte específica no código, então às vezes o template ali de uma página HTML que você está codando ali no seu site, você pode já pegar e padronizar para os outros também. Então criar esses snippets é como se você tivesse aí uma área de transferência onde você pudesse pegar o seu código e colar ali, né? Então você tem vários snippets, vários códigos padrões que você pode simplesmente pegar, colar, tudo mais. Só que lembrando que tomem cuidado, snippet não é para ser utilizado para redundância de código, então não significa que a gente tem que fazer o mesmo código várias vezes, porque para isso a gente pode utilizar uma função, pode utilizar um método, mas existem sim casos onde os snippets são aplicados, principalmente na parte web, e você pode utilizá-los. Por exemplo, num código para configuração no servidor HTTP básico, quando a gente fala aí do Node.js. Além disso, temos também a ferramenta de autocomplete. Então, muitas vezes nas ideias que você está trabalhando, por exemplo, o VS Code, ou até mesmo o Google Colab, você está digitando aquela função, ou aquela classe, aquele objeto, e ele já vai autocompletando, né? Então, o próprio editor de código já vê se por exemplo, aquele objeto ele tem alguns métodos ou atributos que pode ser que você queira chamar, e aí você coloca a classe, ponto, tudo junto, né? E aí ela já vai mostrar para você, né? A idade, o número, enfim, o RA daquele aluno, a nota dele. Então já aparece isso mais organizadinho. Isso ajuda bastante a você ser mais assertivo e ser mais rápido nas suas criações, tá? E muitas vezes você só clica tab, ele já vai sugerindo algumas coisas e até mesmo autocompletando, tá? Então isso ajuda bastante a produtividade. E aqui, como a gente falou de autocomplete, eu lembrei até de um outro extra que não tá nessa lista, mas vou falar para vocês, que é justamente com a ajuda das AIs generativas, né? Então você pode utilizar muito das AIs generativas para gerar códigos para você e até mesmo debugar os seus códigos e tudo mais. E hoje a gente tem ideias específicas ou até ferramentas dentro dessas ideias, plugins e tudo mais, que você consegue agilizar o seu código, né? Você consegue já gerar blocos de código dentro dessa própria IDE. Então, por exemplo, o GitHub Copilot é uma ferramenta que ajuda bastante aí a você ser mais produtivo em codificação e gerar código sem ter que ser ali na mão na massa, né? Então você consegue gerar tudo mais automático e ficar com menos trabalho braçal. Aí se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo somente sobre isso. Bom, outro ponto que é extremamente importante e ao mesmo tempo extremamente simples, tá? É a utilização de fato de bibliotecas. Então, eu não recomendo para vocês criarem as coisas do zero. Pô, a roda já foi inventada, não vamos inventar a roda de novo, né? Todo mundo já sabe para que serve, como funciona, qual que deve ser o formato. Então, vamos utilizar as bibliotecas que já são homologadas, que já são testadas por toda uma comunidade e utilizar até mesmo os frameworks. E aí a gente fala muito de web, né? Com os frameworks, desenvolvimento de softwares, aplicativos. Então vamos utilizar disso que já está montado. Não vamos criar do zero. Vocês vão perder tempo. Claro, pode ter um caso a cada 1 milhão que a pessoa vai fazer uma ferramenta muito boa, que vai superar a ferramenta de mercado, mas não é sempre assim. Então, se você está começando agora, foca na aplicação, não foca tanto na ferramenta a baixo nível, foca de fato no valor que você está querendo gerar, porque senão você vai ficar batendo a cabeça em fazer funções de soma e tudo mais. Claro que assim, no começo é legal você aprender um pouco de maneira didática, mas não olhar só para isso, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então,
utilize aí bibliotecas, por exemplo, do jQuery para facilitar a manipulação no ambiente do DOM, né? Simplificar a interação com elementos HTML também. Utilizar o framework do Bootstrap para criar as interfaces responsivas e estilizadas no seu site. Então não tente fazer isso aí com HTML, com JavaScript ali do zero, com CSS e tal. Utiliza de alguns frameworks que já fizeram aquele botão específico pronto, já sabem como que é o melhor formato para um botão do Windows, como que é o melhor formato para um botão do Mac, como que é o melhor formato de um botão para o Android. Então utiliza aí das ferramentas e os frameworks que já trazem tudo isso muito mais mastigado. Não faça do zero, você vai incluir um monte de bug e vai demorar muito tempo para fazer tudo isso, tá bom? É importante você saber como as coisas funcionam, mas não precisa fazer do zero, tá bom? Dica de ouro aí. O quinto ponto que eu acho legal é a gente criar scripts para automação. Quem que gosta de ficar testando o código, testar para ver se todas as variáveis estão funcionando e tudo mais, testar todas as possibilidades possíveis, né, digamos assim. É muito difícil fazer isso, a gente acaba esquecendo de uma ou outra. Então, crie testes automatizados. Existem testes unitários, testes automatizados, testes de integração, teste de aceitação, enfim. Então, utiliza a maioria dos testes. Dependendo de alguns testes, já cria um scriptzinho padrão para, por exemplo, a validação de alguma ferramenta e tudo mais, para que vocês não tenham que executar toda vez isso de maneira manual. Então, os testes automatizados você pode facilitar aí bastante da sua vida, né? Então você está criando, por exemplo, aí uma branch dentro do seu repositório para fazer com que o seu código suba para produção, por exemplo, suba para master, né? Para o código principal. E aí você pode colocar uma série de validações para garantir que as pessoas que estão codando ali sigam uma série de padrões e que mantenham uma qualidade X de código, tá? Então você pode fazer esses testes automáticos aí. E para isso, até juntando as duas coisas, a sexta ferramenta é básica, é essencial, mas não custa nada relembrar, porque eu sei que tem muito projeto que ainda não utiliza Git e muita gente que não conhece o Git Flow, tá? Seja GitHub, seja GitLab, seja Azure Repos, seja, enfim, N ferramentas. É muito importante você manter um versionamento dos seus códigos. Isso ajuda muito na organização e no trabalho em equipe. E isso permite que você reverta alterações, que você trabalhe em paralelo com outras pessoas no mesmo projeto, que essas pessoas possam revisar o seu código. Isso mantém uma organização geral no seu código e também evita que alguém vá lá e apague um arquivo, ou um arquivo seja corrompido e você perca isso para sempre, tá? Então, o versionamento de código, ele é básico e é muito importante. Além disso, eu já comentei um pouquinho para vocês, mas um debugging eficiente, ele é essencial. Então, esse é o nosso sétimo ponto. Você utilizar recursos como breakpoints, utilizar os melhores recursos dentro das suas IDEs, né, das suas interfaces de desenvolvimento, conhecer os atalhos, conhecer as funcionalidades que tem dentro dela, ajuda muito, tá? Então, você consegue inspecionar variáveis, ver se aquele seu código ele tá seguro ou não, corrigir erros, às vezes até mesmo realizar alguns testes mais automatizados, tá? Então, utilize o seu debugging. Por exemplo, se você quer escrever uma variável nova, só que você não quer rodar o código de novo porque demorou meia hora para rodar. Você não precisa parar o seu código e executar tudo de novo. Tem muitas ideias que tem uma interface para você rodar isso durante o código, né? Então você executou o código até a linha 10, você abre uma janela, coloca a variável, muda o valor de uma variável, de uma flag e tudo mais, e você consegue aí fazer com que o seu código opere de maneira distinta. Até mesmo rodar uma função nesse estilo, sabe? Isso ajuda muito. Claro, pode gerar um pouco de desorganização se você não tomar o devido cuidado, mas ajuda bastante você não ter que esperar rodar todo o código de novo para fazer esses ajustes. Bom, e além disso, recomendo para vocês, como item 8, o uso de templates padrão, né? Então, utilizar alguns templates que já existem aí de mercado e também utilizar geradores de código. Uma dessas ferramentas é o Yeoman, o YEOMAN. Essa ferramenta, ela é muito legal para você criar designs atrativos e responsivos com poucas interações, né? Então você pede para ele criar alguma coisa para você, algum elemento, alguma interface, e ele já vai criando, como se fosse uma estrutura, né? Como se fosse um andaime ali que você está colocando no seu prédio, toda a estrutura para montar ele e tudo mais, o alicerce dele, né? E você consegue fazer isso de maneira muito rápida, né? Hoje você tem a utilização das inteligências artificiais também, né? Das AI generativas, que também podem facilitar muito o seu trabalho, e o Copilot, como eu falei, do GitHub, é uma ferramenta que ajuda bastante. Além disso, sei que também já existem plugins no próprio VS Code sobre o ChatGPT, por exemplo, que pode te ajudar nisso. Bom,
O nono ponto que eu vou entrar aqui é de fato a utilização de fóruns. Não tenha vergonha de buscar coisas no Stack Overflow. Acabe com esse mito. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas que são mais orgulhosas, que falam assim, pô, não vou pesquisar no Stack Overflow. Ou aquela pessoa que gosta muito de resolver aquele problema até o fundo e fala assim, não, eu vou resolver sozinho isso, porque eu quero aprender isso e isso vai ser relevante pra mim. Assim, pondere muito bem a urgência do problema que você quer responder com o quanto de tempo que você quer gastar e empregar naquilo, tá? Então, tenha bem claro essas priorizações, que isso vai te ajudar a ser um profissional muito, muito melhor e vai ajudar você a ser mais ágil, tá? Então, quando a gente fala de agilidade, é muito importante a gente utilizar de todos os recursos que a gente tem. Então, utiliza ali de um dev mais sênior, de uma pessoa de uma outra equipe, às vezes até para mim. Manda uma pergunta para mim aí. Se eu não souber a resposta mais técnica, eu vou encaminhar para alguém que saiba e vai poder te ajudar. Tá? Mas utiliza das comunidades e dos fóruns para de fato tirar suas dúvidas, né? Então pode utilizar aí o Stack Overflow para tirar suas dúvidas. Muitas dessas dúvidas já foram sanadas lá. Então uma boa prática que a gente acaba fazendo, e aí nem sei se é tão boa assim, algumas pessoas vão me discordar, mas eu acho que acelera muito a nossa produtividade, é você copiar ali um erro padrão que ocorreu ali com sua execução de código, e aí atenção ao LGPD. Por favor, não vá me copiar dados confidenciais e jogar no Google para pesquisar no Stack Overflow, tá? Ou até mesmo criar uma pergunta no Stack Overflow com dados confidenciais. Busca anonimizar tudo isso, porque senão você vai estar expondo os dados da sua empresa e os dados do seu cliente, tá? Pega essa mensagem, dá uma pesquisadinha no Google, tenta deixar ela a mais genérica possível, ou até mesmo pegar o seu erro e escrever ele em inglês. Então, às vezes você quer fazer um código para calcular números primos em Java, por exemplo. Então, você vai lá no Google, coloca assim, Google, código para criar números primos em Java. Aí você vai ter lá, hoje a gente tem o ChatGPT, tem outras ferramentas que já conseguem fazer isso, né? Então, o seu problema não é o primeiro. Pode ter certeza, a não ser que você trabalhe numa linguagem muito específica ou trabalhe com bibliotecas extremamente avançadas que ninguém conhece, tá? Mas muitas vezes a sua dúvida já vai ter alguma solução nesses fóruns, beleza? O próximo ponto é o que vocês estão fazendo agora, tá? Então o 10º ponto é aprendizado contínuo. Você que tá nesse vídeo aqui, já deixa o seu like se você gostou. É muito importante que você continue vendo outros vídeos no canal, que você continue aprendendo sobre tecnologia, porque isso vai te ajudar a economizar tempo. Eu tenho um prazer imenso em compartilhar para vocês o que ajuda o meu dia a dia, porque eu sei que eu tô impactando mais na vida de milhares de pessoas que acompanham aí os meus canais. Então, pô, estuda, não tem segredo. Senta na cadeira, pega um tempo, pega um café, apaga a luz ou bota a luz no mínimo, senta na frente do PC e faz, cara. Só faz. Com a prática que você vai aprendendo e vai melhorando os seus erros e vai de fato sendo mais eficiente, mais produtivo. Então busca conhecimento, porque muitas vezes eu bati a cabeça na parede, né, quando eu estava desenvolvendo, quando eu era uma pessoa mais júnior, e ainda faço isso hoje. Muitas vezes já existe uma função que faça isso, ou até mesmo um atalho de teclado, ou até mesmo, sei lá, uma biblioteca que já está pronta, que faça a mesma coisa que você está querendo fazer, tá? Então, dá uma olhadinha antes na internet, pergunta aí para alguém mais sênior, pergunta para as IAs generativas, não fica tentando resolver o problema sozinho. Acho que muitas vezes você perde tempo e alguém já solucionou aquele problema melhor do que você, mais rápido que você, e tá tudo bem. É para vocês se ajudarem. Toda a comunidade de programação tá aqui para se ajudar. Se a gente fosse ter que inventar a roda do zero a todo momento, né, a gente não teria saído da calculadora, por exemplo. Então, utilizem a tecnologia, sejam eficazes e produtivos. Isso ajuda muito com o conhecimento, né? Claro, você não vai conseguir estudar todo dia, mas pega um dia da sua semana aí para dar uma estudada geral, para aprender novas bibliotecas, ferramentas focadas naquilo que você tá olhando, que isso vai salvar muito tempo seu no dia a dia, beleza? Mas é isso. Se você ainda não deixou seu like, se não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like. Faça isso, me ajuda aí, pô. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E tamo junto aí. Se você quiser saber mais sobre tecnologia da informação, me siga nas redes sociais e segue os meus próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.